caminho, verdade e vida. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, em nome de Frei Fabiano de Cristo, Frei Rogério, irmão Policarpo e irmã Ieradazan, em nome de todos os trabalhadores da cúpula espiritual desta casa, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Aos irmãos espirituais aqui presentes, bem-vindos sejam, em nome de Jesus. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Irmãos, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá luz em suas vidas, porque sou caminho, sou verdade e vida. Irmãos, eu sou a luz
Saúde e paz, meus irmãos do público. Deus abençoe a todos nós. Hoje eu trouxe o versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: que o próprio Senhor Jesus Cristo é Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras e em pensamentos. Aqui vem um consolo do nosso Pai, através do nosso irmão Jesus, que nós somos consolados o tempo todo e temos que alimentar dentro de nós a esperança, sempre, independente de qualquer situação que estejamos passando, porque nenhum de nós estamos sós. E também nos dá o conselho de termos bom ânimo nos nossos corações. Fazermos sempre o bem, em atos, em palavras e em pensamentos. Porque fazendo bem, né, independente da situação em que nós nos encontremos, né, a gente está atraindo para nós a proteção e a bênção do nosso Pai. Nós não estamos seguindo o nosso livre-arbítrio, estamos nos esforçando no que Jesus veio nos ensinar. Fazer o bem, amar, respeitar. Então nós somos consolados e protegidos pelo nosso Pai. Ou seja, façamos por onde que Deus, nosso Pai, sempre nos ajudará, né? A oração do Pai Nosso nos diz: não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Ao fazermos uma oração, como a do Pai Nosso, ou conversarmos com o nosso Pai, nós damos vida a esta oração. Ou seja, o que nós pedimos na oração, sendo de nossa parte, que nós façamos. Que não seja só uma oração de palavras, que seja também uma oração de atitudes, uma oração vivida no nosso dia a dia. Então, quando a gente faz uma oração do profundo do nosso coração, a gente está se entregando àquela oração no nosso dia a dia, para nós, para nossos familiares, amigos, vizinhos, em qualquer lugar que passarmos, né, que irmãos cruzarem os nossos caminhos, aquela oração seja vivida. E viver a oração do Pai Nosso no nosso dia a dia é sublime demais. Porque a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos trouxe, impregnado do amor de Jesus nas palavras e nas atitudes. E Deus, vendo o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nos livrará do mal que nós pedimos na oração. Então, para que sejamos livrados do mal, tenhamos que seguir as leis de Deus. Porque seguindo o livre-arbítrio, Deus deixa. Mesmo lá no final, com todo o sofrimento, nos arrependemos, né, do nosso livre-arbítrio, Deus, nosso Pai misericordioso, está sempre a nos acolher.
E eu trouxe, meus irmãos, uma reflexão muito bonita, muito simples, com palavras muito fáceis de ser entendida, do livro Pai Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Meimei, capítulo 31, que diz assim a nossa irmã, o tema: não nos deixeis cair em tentação. A bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos a cair sob as tentações, mas, para isso, é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante do nosso Pai. Ou seja, se nós fizermos a nossa parte, não temos dúvida de que seremos livrados das tentações. Há leis organizadas para benefício de todos, mas, se não as respeitarmos, como poderemos contar com a proteção delas em nosso favor? Sabemos que o fogo destrói. Por isso mesmo, não devemos abusar dele. Não podemos rogar o sucesso divino, não podemos rogar o socorro divino para imprudência que se repete todos os dias. Se um homem estima a preguiça, não atrairá as bênçãos que ajudam aos cultivadores do trabalho. Olha aí o exemplo. Se uma pessoa vive atirando espinhos à face dos outros, como esperará sorrisos à face alheia? É indiscutível que a providência divina nos ajudará constantemente, livrando-nos do mal. Entretanto, espera encontrar em nós os valores da boa vontade. Não ignoramos que o Pai Celestial está sempre conosco, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos do nosso Criador. Para que não venhamos a sucumbir sob os golpes das tentações, é indispensável saibamos procurar o bem, cultivando-o sem cessar. Então é o tempo todo o pensamento nos bons pensamentos, nos pensamentos que cultivam o bem. Claro que às vezes vem um pensamento que não é de Deus, mas nós já temos essa consciência de, nesse momento, quando vier esse pensamento, a gente já faz uma oração, já troca ele por um pensamento positivo, por um pensamento do bem. Não há colheita sem plantação. Certamente devemos esperar que Deus nos conceda o muito de seu amor, mas não olvidemos que é preciso dar alguma coisa de nosso esforço. Irmãos, quantos ensinos nos vêm, do nosso Pai, através de Jesus, dos nossos irmãos espirituais, que possamos estar observando esses ensinos no nosso dia a dia, vivenciando eles e nos apegando cada vez mais à oração e praticar no nosso dia a dia. Se houver uma falha do esquecimento na prática, vamos despertar a mente naquele momento e desviar e caminhar sempre na direção de Jesus, para que as tentações sejam desviadas dos nossos caminhos. E vamos tirar, meus irmãos, a casa nos ensina sempre ao estudo. Seu Moraes batia sempre nessa tecla, vamos estudar. E vamos tirar alguns minutos do nosso dia, esse compromisso com nós mesmos.
e abrir as nossas Bíblias para estudarmos um versículo só. Um versículo, e ao abrirmos essa Bíblia nossa, estaremos iluminando o nosso lar com a presença de Jesus. Olha que bênção. Abrimos a Bíblia, lemos um versículo, estudamos ele com amor e carinho, e a presença de Jesus está ali conosco. Vamos fazer isso, vamos fazer esse compromisso dentro do nosso lar. Saúde e paz, meus irmãos, com as bênçãos de Jesus. Saúde e paz, meus irmãos. Bem, hoje eu trouxe um estudo para os irmãos denominado A Força da Inteligência. É do livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti. Esse livro eu peguei ali na nossa... Qual é o nome? Caixinha, né? Na caixinha que tem disponibilizado os livros gratuitos para os irmãos na saída quiserem levar para os seus lares, lerem. É disponível para todos os irmãos usufruírem dessa oportunidade. E eu estava procurando realmente um novo livro para começar a basear meus estudos, e eu peguei esse livro, e a primeira mensagem que veio na semana foi sobre um assunto que me interessou, e eu comecei a ler o livro, e esse estudo me interessou muito para o dia de hoje. E aí entra o motivo. Desculpa estar demorando muito para começar o assunto, porque é um assunto que me pegou, porque é o que tem acontecido muito hoje em dia. E eu vi recentemente o documentário, e no final eu vou passar para os irmãos, se os irmãos quiserem assistir. E me chamou muita atenção, porque conversa muito com esse estudo de um livro que foi escrito já há muito tempo, né? Então, do estudo A Força da Inteligência. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, todo mundo que está aqui hoje. Nós aqui, seres humanos, não estou falando da parte espiritual, vocês se acham mais inteligentes do que os homens das cavernas? Vocês acham? Né? Essa fica a pergunta, e eu vou continuar o estudo. E aí ele por si só vai nos responder. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das forças primitivas? Desenvolvimento da força bruta a custo da força intelectual. Agora dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem mais os animais. Ele dá uma introdução de um livro anterior dele que se chama da Lei da Reprodução, que é um livro do mesmo autor. Ele nos coloca que hoje, antigamente nós usávamos mais a força bruta, e hoje nós usamos mais a força intelectual. A característica principal do homem primitivo era o exercício da força bruta. Em todas as suas atividades, no empenho da subsistência, na luta contra os animais predadores, na procura de alimentos, na solução de pendências ou com adversários, e até mesmo acasalamento. Sua limitada capacidade intelectual impunha-lhe sérias dificuldades para enfrentar um meio hostil. A sobrevivência era uma incógnita, a mortalidade altíssima, a população reduzida. O desenvolvimento da inteligência alterou radicalmente a situação, tornando-o capaz de sobrepor-se a todas as limitações para transformar-se num rei da criação. Com pleno domínio dos seres inferiores e com habilidade crescente para enfrentar os problemas relacionados à vida terrestre, a espécie humana vem crescendo ao longo de milênios.
E uma assombrosa explosão demográfica registra-se atualmente mais de 5 bilhões de habitantes em nosso planeta. E o irmão fez o estudo, e na época eram só 5. Hoje nós estamos chegando a 8. Né? Nós estamos chegando a 8. Particularmente, as grandes concentrações urbanas, onde vivemos hoje concentram hoje milhões de habitantes. Seriam inviáveis sem recursos tecnológicos mobilizados pelo cérebro humano. Então, a pergunta que ele faz: como resolver os problemas de abastecimento, iluminação e limpeza? Imaginemos uma cidade como São Paulo, sem energia elétrica, sem caminhões, sem transporte. E aí eu fiz até pedir o lápis para minha mãe ali emprestado, porque uma coisa tão simples, um lápis. Quem dos irmãos aqui hoje, quem aqui consegue construir um lápis tão simples? Pegar o grafite da natureza, desenvolver ele de uma forma fina, que não quebre com facilidade, pegar a madeira, construir ele de uma forma e colocar o grafite aqui dentro, fazer a pintura. Quem hoje aqui sozinho, a sociedade sozinha, eu, Gabriel, vou na natureza, vou pegar e fazer isso tudo sozinho? Quem consegue? Ninguém. É uma coisa tão simples. Só não vivemos Aí entra a observação da parte espiritual daqui em diante. Só não vivemos num paraíso terrestre porque ainda há no homem atual as características que as aproximam dos habitantes das cavernas. Então nós temos em mãos hoje a oportunidade de viver na terra o paraíso, mas ainda dentro de nós somos homens das cavernas. Nós somos ainda seres brutos. Muitas das vezes, mesmo com o intelectual, resolvemos usar a força bruta. A tendência em resolver seus problemas com o exercício da força, isso ocorre tanto no plano coletivo quanto individual. As tribos primitivas viviam em luta permanentemente, pretendendo dominar umas às outras. Hoje, converteram-se em nações e com a mesma ânsia de poder envolve-se em acirradas disputas em vários níveis econômicos, ideológicos, religiosos, raciais, levando a não raro suas pendências para os campos da batalha. Então, nós evoluímos intelectualmente, mas ainda continuamos sendo homens das cavernas. Segundo afirma-se, nações em luta numa demonstração evidente de que o homem ainda não superou a velha tendência em resolver desentendimentos no braço, ignorando a função da cabeça. Mesmo as nações mais envolvidas, que teoricamente deveriam favorecer a paz, já que economicamente e socialmente já são ajustadas, fomentam ainda mais a guerra, vendendo armas e vendendo armas ou intervindo com políticas do universo em nações menores. O texto é longo, meus irmãos, desculpa. Eu já cortei bastante coisa, mas é porque o assunto desemboca por algo muito importante que eu gostaria de falar com os irmãos. No plano individual, ocorre o mesmo. As pessoas convivem pacificamente até que sejam contrariadas. Então, perdem o controle, favorecendo um curto-circuito mental que as fazem descer o nível irracional. E sucedem gritos, ofensas e palavrões. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, Allan Kardec comenta que o empenho em favor das soluções de problemas materiais
com o propósito de melhorar as condições de vida, desenvolve a inteligência do homem e, entre aspas, ele coloca a frase exata do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. E aí eu trago uma segunda pergunta para os nossos irmãos. A gente está cultivando. Aí eu coloquei aqui duas inteligências, né, que a gente tem aprimorado. O que nós estamos fazendo? Cultivando as nossas necessidades materiais, usufruindo da natureza, do convívio para nossas necessidades materiais ou para as nossas vaidades morais. Desculpa, nossas vaidades materiais. Que há uma grande diferença. Hoje, eu vou apresentar um vídeo para os irmãos. Hoje está sendo discutida uma coisa que é muito difícil de nós raciocinarmos. A grande produção de roupas pela indústria têxtil hoje é tão grande que poderia sustentar a todas essas 8 milhões de pessoas com muita facilidade. Mas não, essa não é a realidade. Hoje nós temos pessoas com trapos nas ruas. E como eu vou mostrar o vídeo, se o irmão daqui a pouco puder colocar, eu vou fazer o sinal, isso eu coloca. Hoje, do espaço sideral já é possível ver montanhas de roupas sem uso, nunca foram usadas, mas são descartadas como lixo apenas para a vaidade humana, para que as empresas não possam diminuir o preço delas. Então elas preferem jogar fora do que vender mais barato ou doar. E isso tem se tornado um transtorno para a natureza, porque, como os irmãos... Aí o senhor pode colocar? Pode colocar, irmão? O que vem acontecendo hoje na nossa sociedade é isso. Montanhas de roupas novas. Aí pode aumentar o som? Isso é no deserto do Atacama. Já está sendo possível ver do espaço essas roupas. Infelizmente, transformamos nossa cidade, nossa região e nosso país nessas montanhas. 6 mil toneladas de roupas usadas, 60 mil toneladas de roupas são usadas. Mais da metade termina em aterros sanitários. E nunca são usadas, né? Eu vou pedir para o irmão... é que solamente 15% disso... Eu vou disponibilizar esse vídeo depois, mas se eu pode tirar, pode passar, porque depois, se a gente quiser usar esse estudo no nosso... São montanhas e montanhas de roupas que não são usadas. E ainda mais, montanhas e montanhas de roupas que são feitas de plástico, que não são de algodão. Então elas não saem do meio ambiente com tanta facilidade. E aí entra a nossa vaidade. Nós estamos colocando... Quantas vezes nós não vimos notícias de grandes produtores de alimentos jogando alimentos fora para que o preço do tomate não subisse, não caísse. Isso é feito hoje porque a nossa sociedade vive em prol do consumo, em prol do ter, do possuir. Não importa se o outro não tenha, eu quero ter. Isso é muito triste numa sociedade inteligente, como a gente se autodenomina. Não obstante a existência de minorias ainda vinculadas a impulsos primitivos, a população terrestre, que durante milênios tem empregado a inteligência em favor da riqueza e do poder, está atingindo o estágio a quem se referiu o codificador. Somos convocados a tomar o bonde da história, que, segundo os desígnios do Criador, nos conduzirá à solução definitiva para os problemas mais
mais de convivência, tanto no plano coletivo quanto individual, em base de legítimas a inteligência da fraternidade. O que o nosso irmão aqui quis dizer? É que, de acordo com o que nós aqui, seres inteligentes, estamos conduzindo, eles serão necessários tomar como bonde a história novamente, para que não seja mais colocada essa inteligência que nós estamos vendo, mas sim a inteligência da fraternidade. Aqueles que perderam a condução por indiferença ou incurácia, insistindo em agir como brutos fantasiados de civilidade, lamentarão um dia o tempo perdido e desabores que poderiam ter sido evitados. Então, irmãos, fiquem com esse pensamento, com essa ideia de que nossas atitudes individuais e sociais importam não só para o ser inteligente, mas também para a própria natureza que está sendo cada vez mais destruída. Saúde e paz.